Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo a este vídeo. Eu quero falar com você neste momento sobre guerra espiritual. E quero deixar um texto de Salmo de número 127 que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Nós sabemos que estamos vivendo uma crise no Brasil. E todos estão chamando essa crise de crise política, de crise financeira, de crise social, porque os grupos terroristas, organizados em forma de grupos sociais, estão invadindo as propriedades privadas e tocando fogo e destruindo os patrimônios produtivos desta nação. Por outro lado, os políticos corruptos no Congresso Nacional estão criando leis injustas que vêm de contra os princípios e os bons costumes da nossa sociedade cristã. Falo sociedade cristã porque 86% da população tem origem judaica cristã. Então nós percebemos o seguinte: que essa crise não é política, que essa crise é uma crise espiritual. E nós estamos vivendo uma guerra espiritual onde o mal combate o bem. E o bem, infelizmente, está omisso em sua zona de conforto, sem poder de resistência e sem poder de contra-ataque ao seu verdadeiro inimigo. O cristão, diz a Bíblia, que ele é o sal e a luz do mundo. Porém, a Bíblia diz que o sal, ficando insípido, só serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. E o que nós estamos observando a acontecer? Nós somos 60 milhões, mais ou menos, de cristãos evangélicos, fora os cristãos católicos. E essa comunidade poderosa tem lá vários parlamentares. Só os evangélicos têm 85 deputados federais no Congresso Nacional e 2 senadores. Fora os deputados parlamentares declarados católicos fervorosos. Aí eu pergunto para você: como que a ditadura de uma minoria está sufocando uma maioria? Nós temos que questionar a qualidade deste cristianismo que nós estamos vivendo. Os cristãos deste país estão acreditando em que tipo de evangelho? Que tipo de cristão está sendo produzido neste país? Se o cristão bíblico é o sal que influencia, que dá uma nova conotação de esperança para a sociedade. Mas esta comunidade está sendo engolida por uma minoria. Olha só a ideologia de gênero. Está prestes a aprovar uma lei que a criança de 6 anos vai poder escolher a mudança de sexo. Olha que absurdo. Uma criança de 6 anos pode decidir fazer uma cirurgia ou não para a troca de sexo. Mas um indivíduo de 17 anos, ele mata, rouba, estupra e não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Mas uma criança pode ser responsável pelos seus atos e trocar o sexo. Inversão de valores. O que está acontecendo neste país? Eu te digo, não é crise política, é uma crise espiritual, aonde aqueles que dizem servir a Deus estão fazendo aliança com os corruptos. Cuidado, pastores. Você que fala em nome de Deus. Cuidado, padres. Você que diz ser sacerdote do Altíssimo. Vocês têm na mão o povo e vocês têm vendido as igrejas de curral fechado para votar em corrupto. É por isso que o país está do jeito que está. Porque os cristãos estão fazendo aliança com corruptos. Apoiaram o Lula, veja o que o Lula fez com o país. Apoiaram o Temer, veja o que o Temer está fazendo com o país. Nesses últimos 20 anos políticos do Brasil, os sacerdotes católicos e sacerdotes evangélicos têm feito aliança espúria. Em seus púlpitos dão glória a Deus e aleluia, mas nos bastidores da política faz aliança com a morte. Se corrompem pelo prato de lentilha, entrega a sua alma para o diabo em nome do poder político, em nome de receber uma emenda parlamentar.
Ei, cristão, você que se vende por uma consulta. Ei, cristão, você que se vende pelo emprego de cargo comissionado e por isso você vota no corrupto. Ei, é tempo de renovar a aliança, é tempo de falar a verdade nesta nação, é tempo de proclamar a libertação dos cativos. Os cristãos deste país estão cativos da corrupção, entendeu? Deste país, do meio político. Eu não digo todos, mas a maioria daqueles que têm poder de influência sobre o rebanho, pastores e padres, estão vendidos a um sistema de corrupção, do pequeno ao maior. O judiciário influenciado. O STF vergonhosamente se prostra diante dos corruptos, porque está comprometido com o sistema. Ei, é tempo. A Bíblia está dizendo, você quer edificar a cidade? Então faça aliança comigo, porque sem isso você não vai conseguir. Ei, padre, ei, pastor, ei, cristão. Se você não tiver uma aliança com Deus de verdade, esse país vai de mal a pior. Porque você tem uma aliança com Deus, esta aliança não lhe permite fazer alianças políticas espúrias para a destruição deste povo. Você acha pouco o efeito dessas alianças? Efeito maléfico? Que está corrompendo as nossas crianças? Que está destruindo a esperança do povo brasileiro, destruindo os bons costumes? Sacerdotes católicos e evangélicos, convertam-se enquanto é tempo. Crentes vendidos, corruptos, cristãos corruptos, que seguem esses líderes corruptos. É tempo de seguir Jesus Cristo, é tempo de ter compromisso com a palavra, é tempo de nascer de novo, é tempo de santificação, é tempo de proclamar o senhorio de Jesus Cristo nessa terra. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, mas é a igreja santa, mas é a igreja irrepreensível, é a igreja compromissada com a palavra de Deus, com o evangelho, com os princípios espirituais da decência, da ordem, da santidade, do temor ao Senhor. É tempo de fazermos uma nova aliança com Deus. Fique esta palavra, pense nisso, porque o propósito de Cristo na cruz é salvar o homem. Se o homem se propõe a estar debaixo da cruz, ele tem que rejeitar as alianças espúrias. Ele tem que rejeitar as ofertas deste mundo. Não esqueçam, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você não pode construir uma nação séria se você não tem uma aliança séria com Deus. Você não pode construir uma nação vitoriosa se você tem uma aliança fracassada com Deus. É tempo de você rever a sua vida cristã. É tempo de você rever a sua fé. É tempo de você rever um cristianismo que não te permite orar. É tempo de você rever o cristianismo que você está praticando. Cristianismo fracassado, que não te permite orar, que não te permite jejuar, que não te permite seguir os princípios de Cristo. É um cristianismo fajuto. Você não pode ser o padre, o pastor, o cristão, um cristão, um pastor, um padre de quinta categoria, como você tem sido, ao ser conivente e fazer alianças espúrias com os corruptos deste país. Deus há de vomitar os corruptos que estão influenciando e manipulando o povo. Deus há de entrar na causa da igreja e do povo brasileiro para consertar esta nação, para que a nação seja governada por justos, homens tementes, homens que têm aliança com o caráter, com a honra, com a decência, com a ética, com o princípio dos bons costumes. É tempo de voltarmos para Deus. A Bíblia em Apocalipse diz: arrepende-te. Lembra-te onde tu caíste, volta ao primeiro amor, porque é tempo de renovo. Os últimos dias estão chegando, e antes que esses últimos dias cheguem, renove a tua aliança com Deus e faça um compromisso com Ele, aonde Ele pode exercer o seu senhorio sobre a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós.